Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo no Catecismo de Heidelberg. Na terça-feira não consegui gravar, tive alguns contratempos, mas hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo e hoje nós vamos a pergunta de número 70 e a pergunta de número 71, tá? A pergunta de número 70 diz o seguinte: que significa ser lavado com o sangue e o Espírito de Cristo? Tá? De onde surgiu essa pergunta? Exatamente da pergunta de número 69, da resposta à pergunta de número 69. Revisando, a 69 diz: como o santo batismo, na verdade é uma interrogação, como o santo batismo lhe faz saber e lhe assegura que o único sacrifício de Cristo na cruz lhe beneficia. E a resposta diz do seguinte modo: Cristo instituiu esse lavar exterior e deu com ele a promessa de que tão certo quanto a água remove a sujeira do corpo, assim também o seu sangue e espírito removem a impureza da minha alma, isto é, todos os meus pecados. E agora a pergunta de número 70 vai tentar esclarecer de fato o que significa este lavar regenerador, este lavar com o sangue e com o Espírito. A pergunta é esta: o que significa ser lavado com o sangue e com o Espírito de Cristo? A resposta diz o seguinte: ser lavado com o sangue de Cristo significa receber de Deus o perdão de pecados, por meio da graça, por causa do sangue de Cristo derramado por nós em seu sacrifício na cruz. Sabemos que o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo nos purifica dos nossos pecados. E há abundantes referências nas Escrituras que fazem menção a esta purificação. As próprias figuras veterotestamentárias fazem alusão a este lavar purificador, ou a este derramar de sangue que purifica de pecados, que redime pecados, que nos remiu dos nossos pecados. Nós temos as figuras no Antigo Testamento do sangue do Cordeiro que é derramado na própria instituição da Páscoa. Como os irmãos, não sei se todos ouviram, mas eu postei o sermão que preguei no campo missionário de Carolina, eu postei aqui o áudio no canal da igreja. Você vai observar como a figura que é apresentada do sangue do Cordeiro, que é morto o Cordeiro perfeito e o seu sangue é passado ali nos umbrais e nas vergas das portas, como que o anjo do Senhor, que passaria trazendo juízo, ele passa por sobre as casas do povo de Deus, porque o sangue sobre os umbrais e as vergas, eles identificam de fato que aquele povo foi perdoado. Aí o juízo de Deus passa por sobre a terra do Egito, mas o anjo que traria a peste e a morte, ele não entra nestas casas que estão ali marcadas com o sangue do Cordeiro. Esta mesma figura pode ser observada no propiciatório, onde o sangue era derramado sobre o propiciatório e a ira de Deus viria e vinha sobre o seu povo por conta dos seus muitos pecados, mas o sangue derramado sobre a tampa do propiciatório aplacava a ira divina. É justamente por isso que o autor aos Hebreus vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão, e é por isso também que nós cremos que a eficácia da nossa salvação ela é garantida pelo sangue do Cordeiro. Tá? Bem como nós cremos que a própria eficácia dos sacrifícios e dos ritos da antiga aliança, eles foram eficazes por causa de um poder derivado, embora não tivesse ainda ocorrido no tempo e no espaço, mas a eficácia para
estes sacrifícios e estes ritos, ela é posta sobre o que eles significavam, né? Exatamente sobre a morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá? É por isso que nós cremos que o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de nossos pecados. Tá? E quando a expressão diz que nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, é justamente nós professamos e cremos que quando nós nascemos de novo, nós somos unidos a Cristo pelo Espírito Santo e o sangue de Cristo nos lava e nos purifica. Né? A justiça de Cristo se torna a nossa justiça. A morte de Cristo se torna a nossa morte e nós membros do seu corpo. Né? A nossa justiça ela não é obtida por mérito próprio, mas ela nos é conferida graciosamente juntamente com Cristo. Fomos amados em Cristo, perdoados em Cristo, morremos para o pecado em Cristo e ressuscitamos para a nova vida por causa de Cristo, da sua morte, da sua ressurreição. É por isso que o sangue do Senhor é celebrado pelo seu povo como o cálice da nova aliança, não é? O pacto anterior, ele requeria a justiça e a morte, e agora nós temos na nova aliança o sangue do nosso Senhor e a sua carne, que foram um preço pago, não é? Que nos redimiu, que remiu os nossos pecados. O sacrifício do Cordeiro é o que nos traz a paz, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Essa linguagem que remete à purificação por meio do sangue, ela é encontrada nas Escrituras. Eu coloquei as referências aí no início do vídeo, são muitas, eu não vou ler todas, né, porque senão demandaria muito tempo, mas eu creio que não há dificuldade quanto a isso, não é? A Escritura é abundantemente clara sobre isso. Eu vou abrir algumas referências aqui, para que os irmãos confiram comigo em Apocalipse, por favor. Abram suas Bíblias. Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 5 diz: da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Não é? Este texto é claro, bem como o texto de 1 João. Não é? Você pode abrir a sua Bíblia também em 1 João, no capítulo 1, versículos 6 e 7, né, está escrito: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas caminharmos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Se, no entanto, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não é? Então, irmãos, eu creio que não haja dúvidas quanto a isso. A Bíblia é muito clara sobre isso, é que a justiça, a nossa justiça e o perdão dos nossos pecados, eles foram obtidos por intermédio de Cristo. Não é? O próprio autor aos Hebreus vai fazer este paralelo entre os ritos da antiga aliança e o sacrifício perfeito, completo, não é, suficiente do nosso Senhor. E mais, não é, se tem algo que nós não podemos nos esquecer e que precisa ser apresentado com frequência, não é, e relembrado pelos nossos corações, é especialmente o caráter vicário da morte de Cristo. Tá? O que seria esse caráter vicário? A morte de Cristo é uma morte substitutiva, especialmente como nós vemos no Antigo Testamento, quando carneiros eram sacrificados, uma oferta pelo pecado. Tá? A mesma forma, o mesmo modus operandi é percebido na Nova Aliança, só que em um sacrifício definitivo. Tá? Cristo não carregou sobre si os seus próprios pecados, porque ele não os tinha.
mas ele carrega sobre si os nossos pecados. Então ele morre no nosso lugar. E a sua morte, ela não é apenas um memorial, um testemunho, um exemplo, mas é por meio da sua morte que efetivamente nós fomos perdoados, e é por meio da sua morte, do seu sangue puro derramado, que nós fomos justificados, tá? Nós nunca podemos nos esquecer deste fato que é fundamental. A justiça de Cristo se tornou a nossa justiça porque ele carregou sobre si o peso de condenação que nos pertencia por causa dos nossos pecados. Então, a morte de Cristo não é apenas um modelo, um exemplo, não é? Mas é necessariamente o motivo pelo qual nós fomos justificados. Eu afirmo isso, irmãos, porque ainda existem pessoas que defendem que a vida de Cristo e sua morte são apenas um exemplo para os cristãos de que eles também podem vencer o mundo e o pecado, tá? Como se fosse possível para o homem natural, né? Logicamente o Senhor Jesus Cristo também era perfeito homem, mas como se fosse possível para o homem caído, por meio da sua vida e o seu testemunho até a sua morte, obter redenção, como se Cristo fosse apenas um modelo, não é? Muitas pessoas ainda vão compartilhar imagens com esta mentalidade, dizendo assim, como se Cristo fosse à frente e dissesse, eu consegui, você também consegue. Tá? E não é esta a ideia bíblica. Cristo não é o primeiro que conseguiu para motivar os demais ou para servir apenas de exemplo aos demais. Ele é o único, e nós vimos isso no estudo do Catecismo de Heidelberg, que se adequa perfeitamente às exigências do pacto. Ele é o único que poderia. Certamente, por meio dele, nós obtemos justiça, mas não desconectados da sua morte. Não como se ele fez a parte dele, conseguiu e agora vai por ti e faz. Não, ele fez por nós. Ele morreu por nós. Ele nos dá a sua justiça. Nós não conseguiríamos por muitos motivos. Motivos que já foram verificados no início do estudo do catecismo. Nosso estado de miséria, por exemplo, nos impede de obtermos justiça por meio da obediência. Então Cristo é o Cordeiro de Deus, é o mediador que nos foi revelado e que era o único adequado, na verdade. Nenhum outro homem poderia obter justiça por meio da sua vida, a não ser aquele que nasceu sem pecado, que é o Cordeiro sem mancha, sem mácula, que é o nosso Senhor Cristo Jesus. Tá? Então essa é a primeira parte. O sangue de Cristo, sim, nos purifica de todo pecado. A segunda parte vai nos falar sobre este lavar do Espírito Santo, ser renovado e santificado pelo Espírito Santo, que também é uma linguagem escriturística. Quando nós nascemos de novo e o sangue de Cristo nos purifica, nos justifica, nós temos e recebemos como um selo também ao Espírito Santo, o seu Santo Espírito. E este nos santifica, não é? Ele nos auxilia na santificação, ele renova a nossa mente e o nosso coração. Nós podemos abrir, por exemplo, ao texto de João, capítulo 3, versículos de 5 a 8, e diz o seguinte, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra aonde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. O texto de João, do Evangelho de João, o Senhor Jesus Cristo fala a Nicodemos sobre a importância de nascer de novo. E esse nascimento é um novo nascimento, é um nascimento espiritual. Não a necessidade de retornar ao ventre materno, mas de nascer do Espírito, tá? De sermos selados com o Espírito Santo na promessa. Isso acontece naturalmente para aqueles que são lavados pelo sangue do Cordeiro, que foram perdoados, que o Espírito Santo abre os olhos e, reconhecendo o seu estado de miséria, foram rendidos aos pés de Cristo como seu Senhor e Salvador. A habitação do Espírito, ela traz benefícios, tá?
quando nascemos de novo, e isso é importantíssimo. Se você carrega aquela pergunta em sua mente, eu sou um cristão, tem até um livro, se eu não me engano, da Editora Fiel, um livro muito bom, eu sou um cristão, sou de fato um cristão, e este novo nascimento, estas evidências, elas são perceptíveis, tá? Se você abrir, por exemplo, em Romanos capítulo 6, versículo 4, vai dizer: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, perceba, aqueles que nasceram de novo, que foram selados com o Espírito, eles precisam ter uma novidade de vida, uma novidade, um novo procedimento, uma nova forma de se portar, tá? Veja, por exemplo, também o texto de Colossenses capítulo 2, versículos 11 e 12, onde diz: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Tá? Então, o selo que nós vamos encontrar na nova aliança é o batismo. Certamente nós temos outros sacramentos, como estamos estudando a parte dos sacramentos, outro sacramento que é a mesa do Senhor. Mas quando nós falamos sobre como estes meios nos remontam a esta esperança de que fomos justificados em Cristo, o batismo ele nos leva justamente a este pensamento, a este entendimento de que nascemos de novo, de que fomos unidos a Cristo e de que fomos sepultados com Ele e ressuscitamos para uma nova vida com Ele, justificados pelo seu sangue e agora santificados pelo seu Espírito, tá? A pergunta de número 71, para a gente poder arrematar logo ela hoje, que ela está ligada a 70, ela diz o seguinte, veja aí. Onde Cristo prometeu que nos lavaria com seu sangue e espírito, tão certo quanto somos lavados com a água do batismo. Será que Cristo nos prometeu que seríamos lavados? Ora, os textos de Mateus 28, eles nos levam a entender a ordenança do batismo, o batismo como sendo algo ordenado. Marcos, capítulo 16, também vai vincular a necessidade do batismo para aqueles que nasceram de novo e que são salvos. Mas você pode abrir a sua Bíblia em Tito, no capítulo 3, versículo 5, que vai afirmar o seguinte: não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tá? Então aqui o texto vai nos apresentar ao novo nascimento, a habitação do Espírito, o selo do Espírito, justamente como esse lavar, né? É um lavar regenerador, transformador. É por isso que o catecismo ele usa essa linguagem de que fomos lavados pelo sangue e pelo Espírito. Não foi um termo inventado, nem fruto da criatividade daqueles que confeccionaram o catecismo, mas é uma linguagem bíblica, tá? Eles aplicaram um entendimento bíblico na construção das questões do catecismo. Ainda o texto de Atos, capítulo 22, versículo 16, vai afirmar algo semelhante sobre o batismo e este lavar, né, de pecados. No versículo 16, no capítulo 22 de Atos dos Apóstolos, vai dizer: e agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Tá? Então, assim, biblicamente, a ideia do batismo ela está associada com o batismo de arrependimento, que era o batismo de João Batista. E a expressão usada também no Novo Testamento, de lavagem, ela também é apresentada como sendo uma linguagem bíblica. Tá? Nós somos lavados pelos nossos pecados. Tá bom?
Então, sim, nós temos esta figura de lavagem, tanto pelo sangue do Cordeiro, que nos justifica, como pelo Espírito Santo, que nos santifica. E esta expressão, não é, que nós cremos que ele nos prometeu, que nos lavaria, e nós temos os sacramentos como uma evidência externa deste testemunho que, de fato, deve ter concretizado internamente. Nós cremos que esta é uma linguagem escriturística, tá? Aqueles que são batizados, que creram fielmente no Senhor Jesus Cristo, eles são lavados dos seus pecados pelo sangue do Cordeiro e pela habitação do Espírito Santo, eles são santificados e são transformados. Eu falei um tanto sobre isso ontem na reunião de oração, sobre a importância de nós atentarmos para a nossa vocação, nós que nascemos de novo. As evidências do nosso novo nascimento, certamente uma delas é o cumprimento da nossa vocação, o viver de forma digna da nossa vocação. E nós fomos chamados, irmãos, para a glória de Deus, não é? E este primeiro aspecto, que é um aspecto santificador do Espírito Santo, ele precisa ser considerado. É certo que nós somos justificados pelo sangue de Cristo, pelo seu sacrifício, sim, mas isso não está, de modo algum, desassociado da habitação do Espírito Santo, do novo nascimento. Então, existem evidências que são necessárias, elas não fundamentam a nossa salvação, mas se desenrolam naturalmente. Se nascemos de novo, nós amamos a Deus, nós amamos a sua palavra. A nossa vocação é glorificar a Deus. Então é importante que os irmãos entendam isso. Não é apenas o rito, não é apenas o batismo, não é apenas a mesa do Senhor, mas de fato o sacramento ele é um sinal externo de algo que deve ter acontecido internamente. E você precisa se preocupar se de fato isso tem acontecido internamente dentro do teu coração. Se você tem tido as suas afeições moldadas pela palavra, se você tem sido transformado pelo relacionamento com Cristo, e este relacionamento ele só existe pessoalmente, individualmente, leitura da palavra, oração. Tá? Quando nós nos congregamos, é porque nós entendemos a vontade de Deus de crescermos em comunidade, em sermos beneficiados com a vivência com os nossos irmãos e porque somos membros de um corpo que tem muitos membros. Mas nós não podemos ser cristãos somente quando estamos congregados e não o sermos quando estamos separados. A verdade é aquele que é cristão, separadamente, individualmente, né? Ele sempre vai buscar o corpo. Mas aquele que só é crente quando está junto com o corpo, certamente ele evidencia que nem nasceu de novo, pois não faz parte do corpo. Nós somos ligados aos irmãos porque estamos ligados a Cristo, porque amamos o nosso Senhor, porque o seu Espírito Santo habita em nós. E você precisa buscar este entendimento, tá? Se você tem dúvidas disso, teu coração tem te denunciado, você não ama a lei de Deus, você não ama estar com Deus, falar com Deus, você precisa se preocupar, você precisa clamar, dobrar os seus joelhos, pedir a Deus que Ele renove a alegria da tua salvação, que Ele molde as tuas afeições, que o Espírito Santo te transforme pela palavra. Você precisa crescer no conhecimento de Deus, tá? Para que não seja apenas um integrante de um hall de membros. Tá? Você precisa ser membro de um corpo e não membro de uma lista. Você precisa ser membro do corpo de Cristo. Precisa ter sido lavado com seu sangue. Precisa ter o seu Espírito Santo habitando em ti. E as boas obras para as quais nós fomos preparados de antemão, elas naturalmente vão acontecer. Tá? A minha oração é que o Senhor ele venha estar fortalecendo os nossos corações, que nós possamos cumprir as nossas responsabilidades como cristãos. E responsabilidades eu digo assim, porque elas são vitais, são essenciais. Nós precisamos alimentar o nosso espírito, nós precisamos buscar o Senhor, nós precisamos amadurecer a fé. E precisamos amar os nossos irmãos, suportá-los, sustentá-los. Não apenas sermos assíduos e pagarmos uma taxa, que não é necessariamente isso. Tá? Entendam, irmãos, a vida cristã ela é fundamental, individual e coletivamente. Não pensemos que
o simples segmento de ritos, eles trazem algum benefício eterno. Não trazem. O sangue de Cristo derramado, seu Espírito habitando em nós, são as garantias, o pendor da nossa herança. Tá bom? Um abraço a todos. Estourei um pouquinho o tempo aí, mas é importante que sejamos lembrados destas verdades. Que o Senhor vos abençoe, meus irmãos. Lembrando que neste domingo à noite nós estaremos também à mesa do Senhor e todos os membros da igreja estão convidados a se assentar e a juntos comungarmos do corpo e do sangue do nosso Senhor e nos alegrarmos com a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição e a salvação que Ele nos dá. Boa noite, que o Senhor vos abençoe.